como encontrar um rumo revivendo tanto sofrimento. O que temos para hoje são Distintas Ideias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura partindo de temas, de propostas, de gêneros, de ideias vindos do Don Quixote. E mais especificamente você se encontra no episódio de número 3 da nossa jornada de leitura conjunta, Ulisses, a última jornada deste ano. Agora de setembro até as 2 primeiras semanas de dezembro nós estaremos lendo a obra máxima e mais significativa entre todos os romances do modernismo. E nessa semana nós estivemos lendo Hades, um capítulo muito difícil, não no quesito forma, além de estar acostumado com o texto do Joyce, apesar de cada capítulo ter uma proposta diferente. Hades não me pareceu desafiador do quesito forma, mas sim pela temática e a densidade desse conteúdo, do que é tratado aqui. No vídeo passado, por exemplo, eu não me expressei direito em um ponto comparando o Bloom com o Stephen Dedalus. Eu acredito sim que o Bloom seja mais profundo, mais denso, até então, trabalhado maior essa intensividade dele, porque o Joyce nos apresenta um homem muito angustiado no Bloom. O Bloom tem muito mais angústia, tem esse sofrimento profundo muito maior que o Dedalus até então, apesar dos dois terem aparentemente questões ali para sofrer. E no Hades isso ficou muito evidente, né? Nós não tivemos aqui o Dedalus, tivemos o pai do Dedalus, mas o Dedalus não. Tivemos apenas a presença do Bloom nesse cenário, né? Se o Odisseu tá nesse trajeto sempre em movimento, o Bloom também constantemente vai estar em movimento. E nesse capítulo o movimento é em direção ao cemitério, onde será, né, celebrado ali o enterro do Patrick Digman. Nós descobrimos que ele morreu no capítulo passado, né? E ele está sendo enterrado agora no Hades. Reforçando essa ideia do trajeto do Bloom, mas sem rumo. Uma nova referência não só ao Odisseu, mas a toda a humanidade nesse sentido. Pensamento muito forte durante esse início do século XX, né? Que já vem também do século XIX. A vida como esse trajeto aparentemente sem sentido, que sempre acabará na insignificância, no nada. Inclusive a referência do Hades na Odisseia, quando o Odisseu, né, quando o Ulisses ele vai ao Hades, ele faz isso sob o conselho de Circe, né, essa deidade, essa deusa, ninfa ali com quem ele se relaciona. E ela justamente aconselha o Odisseu a fazer isso para encontrar respostas. E não é porque quando ele chegar no Hades ele vai encontrar Perséfone, vai encontrar o próprio Hades e conversar e discutir, mas essa ideia desde o início da humanidade do contato com os mortos, trazer significado à vida, ou se não trazer respostas para as nossas angústias, pelo menos provocá-las para que nós caminhemos em direção a essas respostas. Com os mortos se aprende, né? Pensando na ideia metaficcional, né, literária, os mortos enquanto aqueles que nos deixam os livros, né, os imortais, nós aprendemos com eles, mas com todo esse significado de humanidade anterior a nós. E realmente uma coisa que o Bloom fez essa semana foi levantar questionamentos, isso que tá provocando a angústia dele, exatamente porque ele tem muitas perguntas, muitas questões a serem feitas, essas respostas não estão chegando. A cada episódio, a cada momento desse trajeto, algumas ocasiões específicas dentro do próprio cemitério vão provocar isso também. Mesmo que o Bloom esteja com as angústias e na cabeça dele isso esteja se reverberando de várias formas em quesitos diferentes, pra mim, pelo menos, o que ficou mais evidente, mais forte, talvez não porque bata em mim como uma leitora que se identifica com a obra necessariamente, mas por estar vivendo uma situação semelhante, é que a questão maior aqui de morte vai estar relacionada com o suicídio. Essa semana apareceram muitos novos personagens que podem desempenhar um papel importante lá na frente, ainda estamos no início ou não, mas na minha concepção, na minha leitura, o Joyce colocar esses homens zombando do ato do suicídio, né, que foi a causa da morte do Patrick Digman, é muito significativo, não apenas porque isso comove o Bloom, porque o seu pai cometeu suicídio, mas ainda como algo maior. Nós estamos no Setembro Amarelo, isso fica ainda mais forte durante a leitura, porque qualquer lugar que você for, vão estar tratando sobre isso, né, nesse mês, mas especialmente parar para pensar a data
esse livro, né? O período no qual esse livro ele é escrito. Final do século XIX teve também muito esse apelo à ideia do suicídio, mas ele estava muito atrelado ainda aos ideias românticos, a evasão pela morte, o efeito Werther, e na literatura, na arte, na história da humanidade que provocaram isso. E agora no século XX, apesar desse livro ainda ser muito do início do século XX, com a Primeira, com a Segunda Guerra, as influências do Nietzsche, do Freud, o espírito do tempo vai promover uma ideia de finitude, de angústia, de desmembramento desse homem que está encerrado em si mesmo e causa heresia. Eu sempre reforço isso, não só em relação à religião, à forma da arte, mas na própria concepção sobre humanidade, sobre o indivíduo que vai se deslocando, quebrando, ampliando essa angústia da modernidade, criando isso que na época era mal do século, que hoje continua sendo junto à depressão e ansiedade, algo muito forte no nosso período. Tem um outro significado aqui quando o Bloom fala sobre o amor que mata. Ele fala necessariamente o amor que mata no pai, né, quando o pai dele comete suicídio devido à situação ali com a mãe, mas depois ele fala da morte do seu filhinho Rudd, né, com a Marion, que morreu aos 11 dias de nascido. Tem essa suspeita da traição da Marion, que é como também se fosse uma pequena morte lenta do casamento, da relação entre eles dois. Um trecho interessante, meio esquisito, na página 244, que ele fala da relação da carne, do queijo e a morte em relação a isso. Parece até um pouco um tratado vegano em relação à alimentação. Todos esses pontos, eles apresentam diversas dimensões das dores, das angústias do Bloom, mas trazendo novamente essa ideia do amor que mata, porque todas essas relações que ele tá tendo são relações de amor. Até na questão da carne, da alimentação, a gente viu que ele saiu pra comprar carne quando tava tudo dormindo ainda. Então, ainda que seja algo simples, banal do dia a dia, são relações de afeto. E como o rumo que essas questões vão lidando, vão tendo na vida, isso também vai matando aos pouquinhos. E como as mortes repentinas dos outros também acabam sendo uma morte nossa. Aí vamos lembrar do contemporâneo do Joyce, o Hemingway, com o poema central do Porquê os Sinos Dobram, quando se morre alguém, morre uma parte da humanidade, não apenas em número, mas em simbolismo e significado. Essa morte ela ainda é muito mais significativa quando são esses tipos de morte. O suicídio, a morte infantil, são essas mortes que vão de encontro ao ciclo natural. Tem outros pontos que parecem estar desassociados, que o Joyce vai mencionar, que é o anúncio da morte do Spurgeon, né, o Charles Spurgeon, um teólogo batista muito importante daquele tempo, muito relevante ainda hoje, né, mas especialmente ali no cenário da Irlanda e também do Reino Unido. Ele vai brincar com a relação entre o Robinson Crusoe e o Sexta-feira, que também, lembrando Ian Wundt, o Robinson Crusoe também é um personagem importante do individualismo moderno, né, junto com o Quixote, o Fausto e o Dom Juan. Tá ainda tratando de literatura, ele vai evocar a poesia do Wordsworth, vai falar sobre o Thomas Campbell também. Então são pequenas citações que aparentemente estão soltas ali dentro dessa angústia, desse sentimento rumo ao cemitério, mas que vão tratar exatamente muito forte desses aspectos que ampliam esse sentimento de angústia propriamente moderno, propriamente do pós, no caso do modernismo nessa época, que é esse individualismo. Todas essas figuras são altamente representantes desse individualismo. O Spurgeon trata muito sobre a graça, mas tem uma questão também do protestantismo como um dissociador. Gente, viu isso direitinho quando trabalhamos Dom Juan, né? Essa fissão depois do protestantismo com o catolicismo, trazendo essa ideia do individual e a angústia em outros aspectos, de outras formas, dentro da cosmovisão cristã, mas acaba sendo tão influente também na nossa perspectiva ocidental sobre as coisas, sobre a vida. Todos esses detalhes dessas pequenas citações ou daquilo que o Bloom vê no Hades, pra mim ficou muito a sensação de que é um chamado a ter cuidado com aquilo que aparentemente é banal. Os companheiros ali da carruagem, quando zombam do suicídio do Digman, e como isso reverbera no Bloom, tem um pouco disso, claro. Achar que é banal porque não é com você, porque você não sente essa dor, e aí você toca no outro, você fere o outro, mas também na sua própria individualidade, quando o Bloom, por talvez estar nessa situação no cemitério com a morte, essas outras angústias vão vindo à tona, esse cuidado com o banal, né, com o que aparentemente não tem importância, não tem significado, há um momento que isso ganhará uma dimensão, um peso.
O que acaba também sendo um alerta para nós leitores. Cuidado com o que aparentemente é banal, com o que aparentemente tá só solto aqui, pode ter um significado. E isso ficou muito claro porque durante toda essa angústia, especialmente no processo com a Marion, ficou parecendo que o Bloom, ele sabe quem é o amante. Eu não sei se pra vocês ficou essa impressão também. Não é só que ele suspeita que ela tenha um caso extraconjugal pelo modo como eles se relacionam agora, mas porque ele tem, inclusive, a outra pessoa como suspeita. E ficou me parecendo que ele vê o indivíduo no cemitério. Tem diversos nomes de diversas pessoas, todos homens, cidadãos ali da dama. E eu fiquei tentando identificar quem era essa pessoa, inclusive porque tem uma conversa entre alguns específicos que eles elogiam muito a Marion soprando, acham estranho uma mulher como ela estar casada com um cara como o Bloom. Não consegui identificar a pessoa. Pensei que o Joyce deixasse claro que há suspeita, mas não deixasse nenhuma evidência de quem é o sujeito. Só que eu lembrei de uma passagem lá do Calypso da outra semana, em que o Bloom suspeita de uma carta que a Marion tá lendo, tá embaixo do travesseiro, porque eu fiquei muito envolvida nas cartas dele, nas cartas que ele lê, e não me liguei nas cartas da Marion. E a Marion tem uma carta do Blaze Boylan, que ele é o cara de quem o Bloom tá suspeitando que apareceu no cemitério, mas que nós não tínhamos ali o seu nome. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essas são as nossas colocações, as nossas questões sobre as angústias do Bloom neste capítulo dessa semana, e algumas angústias nossas que ficaram solucionadas por ter essa relação com os outros capítulos. Me diz aqui embaixo qual dessas questões tocou mais a você, se foi o suicídio, se foi a questão do pai dele, do bebê, dessa suspeita pela Marion. Um ponto central: não podemos ter certeza de tudo. Cada vez mais essas certezas da vida vão diminuindo, se vai ampliando. Qual certeza mexeu mais com você enquanto leitor? Nos vemos semana que vem para continuar a nossa leitura de Ulisses. Quarta a gente se encontra aqui mais uma vez para falar sobre boa literatura. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos banhos de vento. Vale!